Oi pessoal, hoje nós iremos aprender sobre os métodos de cultivo e isolamento mais utilizados na microbiologia. Na natureza, os micro-organismos são encontrados em populações mistas, sendo necessário, em alguns momentos, o isolamento de determinada espécie em cultura pura. Para isso, necessitamos de meio de cultura e condições físicas adequadas, como temperatura, pH e atmosfera, que facilitem o crescimento do micro-organismo desejado. Os meios de cultura são soluções nutrientes utilizadas para promover o crescimento dos micro-organismos em laboratórios. Eles podem ser líquidos, sólidos ou semissólidos. O meio de cultivo pode ser complexo ou quimicamente definido, isto é, quando se conhece a composição exata do mesmo. Para facilitar o isolamento de um grupo particular de micro-organismos, foram desenvolvidos meios com formulação que evidenciam uma característica bioquímica ou fisiológica, possibilitando diferenciar suas colônias das de outros micro-organismos que se desenvolveram na mesma placa. Esses meios são chamados de meios diferenciais. Já os meios de cultura em que são adicionadas substâncias químicas que irão permitir o desenvolvimento dos micro-organismos de interesse e inibir o crescimento de micro-organismos acompanhantes são chamados de meios seletivos. Existem ainda os meios que combinam essas duas características e são chamados de meios seletivos diferenciais, como exemplo o agar-sal-manitol. Agora que você já conhece alguns meios de cultura, vamos apresentar os procedimentos para o isolamento de micro-organismos em cultura pura. As técnicas mais utilizadas são a do esgotamento e as das diluições em placa. O princípio das técnicas é que ocorra crescimento a partir de uma única célula isolada, ou arranjo de células microbianas, que depositada sobre o meio de cultura sólido, formará um agrupamento macroscópico visível chamado de colônia. A técnica de esgotamento consiste em semear, com auxílio de alça de inoculação, uma suspensão de micro-organismos, fazendo na superfície do meio estrias, as quais não devem ser sobrepostas. O movimento deve ser da borda ao centro da placa, ocupando 3 ou 4 setores da placa. Antes de começar o procedimento, limpe e arrume a bancada, acenda o bico de Bunsen. Esse cuidado é necessário para que a chama proteja você de possíveis aerossóis formados das culturas. Flambe a alça de inoculação ao rubro e, a seguir, deixe esfriar, conservando-a próxima da chama. Pegue o tubo com a amostra ou cultura, remova a tampa e flambe a boca do tubo. Retire uma gotícula da cultura, flambe novamente a boca do tubo, feche o tubo com a tampa, devolva-o à estante. Abra a placa de Petri contendo o meio de cultura e deposite a gotícula na superfície do meio. A seguir, inicie a semeadura em estrias. No início, faça as estrias mais próximas umas das outras e depois mais distantes. Estrie o primeiro setor da placa e, antes de estriar o segundo setor, flambe a alça de inoculação novamente. Inicie novas estrias a partir do inóculo anterior. Repita a flambagem e a semeadura em estrias no terceiro setor. Flambe a alça antes de devolvê-la à estante. Evite passar a alça 2 vezes no mesmo local e procure aproveitar toda a superfície do meio sem danificá-lo. Existem variações dessa técnica, porém o princípio básico é sempre o mesmo. Realizado o procedimento, incube a placa em estufa com temperatura controlada. Após o período de incubação adequado a cada tipo de micro-organismo, ocorrerá a formação de colônias isoladas.
Cada colônia isolada poderá ser transferida para um novo meio de cultura, de modo a obter cultura pura. A outra técnica utilizada para o isolamento é a diluição em placas. Esse procedimento é utilizado tanto para o isolamento quanto para a contagem de micro-organismos. O princípio da técnica consiste em realizar diluições sucessivas a partir de uma amostra concentrada, que pode ser sólida ou líquida, transferindo-a diversas vezes para salina ou soluções tamponadas esterilizadas, até chegar numa amostra diluída. Essas diluições são sequenciais, ou seja, na razão de 1 para 10, de modo que se tenha diluições de 1 para 10 ou 10 elevado a menos 1, de 1 para 100 ou 10 elevado a menos 2, 1 em 1000 ou 10 elevado a menos 3 e assim por diante. Vamos ver agora como são realizadas estas diluições. Homogeneize a amostra. Tome 1 ml da amostra bruta e coloque em 9 ml de solução salina, o que resulta em uma diluição de 1 para 10. Dessa amostra diluída 10 vezes, após homogeneização, retire 1 ml e transfira para novo tubo contendo 9 ml de solução esterilizada. Esta nova diluição é de 1 para 100. Realize as diluições subsequentes. Depois de feita a diluição, faça o plaqueamento de uma alíquota de cada diluição em meio sólido adequado. O procedimento de inoculação deverá ser feito pelo método de espalhamento em superfície ou profundidade, demonstrado na aula de técnicas de quantificação de micro-organismos. Após o período de incubação adequado a cada tipo de micro-organismo, ocorrerá a formação de colônias isoladas. Cada colônia isolada poderá ser transferida para um novo meio de cultura, de modo a obter cultura pura, ou fazer a contagem de unidades formadoras de colônias. Espero que vocês tenham entendido os procedimentos de isolamento de micro-organismos. Fico à disposição para qualquer dúvida. Bons estudos!